para a gente quem é o Denis, como é que nasceu essa sua relação com Contagem e um pouco aí da sua história. Eu sou um jovem de 24 anos, nasci, embora em Belo Horizonte, porque eu nasci de madrugada, então meus pais saíram correndo em um hospital de Belo Horizonte, nasci no Sofia Feldman, mas os primeiros ares que eu respirei foi em Contagem, porque foi lá onde eu sempre morei, no bairro Alvorada. Então, eu sou um jovem de Contagem, 24 anos, morador do bairro Alvorada desde que nasci. Formei na UFMG, fiz um curso de Gestão Pública, é um curso de graduação de 5 anos. Hoje faço mestrado lá em Ciência Política, mas a minha experiência profissional ela começa bem antes, até mesmo no empreendedorismo, um empreendedor autônomo, quando eu vendia balas, doces e picolés lá no meu bairro, porque eu gostava muito de independência, gostava muito de conquistar as minhas próprias coisas. Então, assim, desde pequeno, minha mãe vendia revistas de Avon, Natura, eu vendia as amostrinhas de perfumes para as vizinhas. Depois eu comecei vendendo balas, doces, até comecei a vender picolé. Sei lá, com uns 10 anos já vendia picolé. Com 10 anos, eu comprei minha primeira bicicleta, comprei um computador, tudo com o dinheiro do picolé. Que Mas isso? porque eu tive incentivo também da minha família. Lembro até hoje. Peguei R$ 50 emprestado da minha vozinha, por parte de mãe, e a minha avó, né, a parte de pai, ela comprou um carrinho de picolé para mim. E minha mãe ajudou com o freezer. Então, assim, eu comecei a vida empreendendo, desculpa. E aí eu ficava ansioso para completar 14 anos, que era a idade de ser menor aprendiz. E aí eu queria ter o meu primeiro emprego logo. Aí eu fui com a minha mãe no processo seletivo dos Correios. A gente foi lá em Belo Horizonte, entregamos os documentos, mas faltou um determinado documento lá, que eu não lembro qual, e aí eu não passei. Fiquei chateado. Isso foi em janeiro, faço aniversário em janeiro, então assim, Eu também. primeiros dias ali, capricornianos, a relação com dinheiro, responsabilidade. Tá vendo? Não acredito muito, quer dizer, não acompanho, não entendo muito, mas de Capricórnio eu entendo porque eu me identifico muito. Mas aí eu não consegui ir lá nos Correios. E aí eu fui no supermercado do meu bairro, supermercado Alvorada, comecei a embalar a compra das pessoas ali de graça um dia, e aí no final do dia eu escrevi uma carta para a dona. Aí eu fui escrever uma carta para ela pedindo emprego. Ela achou muito bonito, muito bonitinho, né? Uma criança, adolescente, 14 anos, escreveu uma carta pedindo trabalho, chamou meu pai, chamou minha mãe até o supermercado, e aí eu comecei a trabalhar no supermercado. Fiquei ali 2 dias embalando compra, depois eu aprendi o trabalho de caixa. A moça do escritório administrativo estava grávida e de entrar de licença maternidade, então eu aprendi o serviço de administração. E aí, no final das contas, os donos viajavam, quem fechava o caixa, quem cuidava do supermercado era eu. Que Fiquei isso? ali até 16 anos. Assumindo responsabilidade cedo, Desde então. cedo. E foi uma experiência muito boa, né? Ter contato com as pessoas, ter vivência no meu bairro. E aí, com 16 anos, eu saí do supermercado para entrar na prefeitura como estagiário. Fui convidado para poder fazer a inscrição lá no programa de estágio, passei, fiz entrevista e fui estagiário até os 17 anos, quando eu formei no ensino médio, que eu estudei numa escola estadual lá do meu bairro também, Maria Coutinho, e aí eu fiquei na prefeitura até dezembro de 2017. Em 2018, eu fiz um curso técnico em administração pelo SEBRAE, lá em Belo Horizonte, no bairro Santa Inês, no NEG. E depois, em 2018 também, no mesmo ano, eu entrei na universidade, na UFMG, no curso de Gestão Pública, que é um curso que eu conheci em 2016, numa mostra de profissões da UFMG, que quando eu conheci, eu me identifiquei muito, falei assim, esse é o curso que eu quero fazer. 2 anos depois eu passei, e aí eu comecei a faculdade com 18 anos e formei no ano passado. E ano passado, finalzinho, teve o processo seletivo do mestrado, passei no processo seletivo, fui o terceiro colocado das vagas, e esse ano eu comecei o mestrado em março, e eu estou fazendo agora o mestrado em Ciência Política, que é o melhor curso de mestrado em Ciência Política do Brasil, na UFMG. Não, bom demais. Então, essa sua relação aí com administração, com gestão, ela já vem bem de novinho, né? É bom saber que tem uma pessoa assim que está se candidatando porque gosta mesmo, né? Foi uma coisa que você teve interesse, você buscou isso. Algumas coisas que você me contou até já sabia, te acompanhando lá no Instagram, mas acho que uma pergunta que eu tenho, e acho que todo eleitor seu tem, assim, ou já te fez, por que ser vereador? Assim, a gente sempre pensa assim, o vereador é um cara que trabalha para a cidade, mas tem gente que acha que tem muitos na Câmara, tem outros que acham que
A gente que não sabe escolher direito, a gente acaba privilegiando os que estão mais na frente ou os que a gente acha que tem mais chance de ganhar. E aí, por que você escolheu ser vereador? O que um vereador faz? Foi lá nesse curso na UFMG que você criou essa vontade de ser vereador, de ser político? Foi bem antes. Fiz um tanto de pergunta, né? Joguei um tanto de bomba aí. Vou responder primeiro o porquê ser político e depois o porquê renovar a política de Contagem, isso que você acabou de falar, das pessoas terem uma simpatia política, né? Desanimar um pouco, desacreditar. Mas o porquê ser político? Eu quero ser político e eu falo isso desde pequeno. Tem gente que estudou comigo no maternal e fala que lá no maternal eu falava que queria ser presidente do Brasil, queria ser político. Mas teve um fato na minha vida que eu tive certeza que era isso que eu queria. Dois fatos, na verdade. O primeiro é por uma ação de uma prefeita. Minha vozinha ela morava numa situação muito complicada, muito delicada, precária. Era uma favela. Quando chovia, era enchente, alagava dentro das casas. Nas portas tinha aquelas barreiras para a água não entrar e mesmo assim a água entrava. Era esgoto a céu aberto, o acesso entre as casas era de pinguelas de madeira. Então, boa parte da minha infância eu vivi na casa da minha vozinha, né, frequentando lá, visitando, e via como era apreensivo viver essa situação, principalmente quando chegava a época das chuvas. E era uma situação que passava prefeito e queria tirar aquelas pessoas por interesse econômico da área. Até que veio a Marília, a prefeita, e falou assim, opa, a gente tem que estudar essas pessoas, de onde elas vieram, como é que a gente pode dar dignidade para essas pessoas. Então, começou um processo de estudo daquela área e das pessoas, e aí retirou os moradores e deu a opção ou da indenização ou de um apartamento. E aí muitos moradores, né, escolheram um apartamento, e hoje a minha vozinha mora no conjunto habitacional que foi construído nessa área. E aí foi nesse momento, nesse acontecimento, que eu percebi que quando tem um político com boa vontade, na política, ele consegue transformar a vida das pessoas. Assim como transformou da minha vozinha, deu dignidade para ela, transformou a vida não só dela, mas de centenas de moradores ali do bairro Maracanã. E a outra é da necessidade de renovação. O porquê renovar, né? O porquê ser político em Contagem, começar como vereador. Primeiro porque vereador é a função mais próxima das pessoas. E em Contagem a gente precisa de uma renovação, porque Contagem é a terceira maior cidade de Minas Gerais, é a terceira maior em população e em dinheiro, é a mais rica, né, a terceira mais rica do estado de Minas, e é a 30ª pouca cidade também mais rica do Brasil. Então, assim, o desenvolvimento econômico de Contagem, ele precisa caminhar com o desenvolvimento social, ele precisa caminhar com o desenvolvimento político, e aí nós precisamos de boas ideias no legislativo, que é essa função de vereador, que é a mais próxima das pessoas. E aí, quando eu fiz meu TCC de gestão pública na UFMG, uma parte dele foi entender o processo legislativo, a produção legislativa e o perfil dos vereadores. E quase metade dos vereadores em Contagem estão lá pelo chamado fenômeno herdeiros políticos. Ou porque... Que é ali quando segue o pai, exatamente, segue um tio, alguma coisa assim. Exatamente. Ou porque o pai foi político, vereador, ou a mãe, ou o tio, ou até mesmo o irmão. E essas pessoas surfam nessa onda e também se candidatam quando essas pessoas já não... ou querem disputar outros cargos, ou se cansam, né? E isso precisa acabar. Às vezes, as pessoas têm boas ideias, das famílias, mas muitas das vezes é um surf, né, nessa onda. E aí acaba que não traz novidade, né? Não traz renovação, não traz assim, um acompanhamento eficaz das ações municipais do município. Então, assim, é um pouco necessário também essa renovação política com boas ideias, não só de nomes, porque só de nome pode colocar uma pessoa da própria família ou uma pessoa ali que não está engajada em fiscalizar e fazer uma política boa. Isso é verdade. A gente passa aí por Contagem, né? A gente anda pelas ruas, vê muitos santinhos, muitas bandeiras aí, e às vezes a gente vê o mesmo sobrenome até repetido ali. Não sei se o pessoal às vezes tenta esconder um pouco a família, porque isso ficou meio manchado, né? A gente tem alguns nomes fortes aí de famílias com esse histórico em Contagem, mas realmente é uma coisa que pega muito. Isso deve ter impacto também na questão financeira, né? Porque imagino que uma família que já está na política há algum tempo, ela vai ter ali acesso a mais recursos, tanto em questão própria, né, de recurso próprio, financiamento próprio para a campanha, quanto do partido. Como é que você enxerga isso? Como está a sua campanha em relação a essa questão financeira? Porque imagino que
Tem muito partido aí com vários carros na rua, muita bandeira, muita panfletagem, pessoas panfletando também, tudo isso tem um custo, né? Contagem é uma cidade muito grande, com muitos bairros aí, 600 mil habitantes, mais ou menos. Então, cobrir essa área toda, né, trabalhar ali com a maior quantidade de eleitorado possível, deve gerar um custo. Como é que é isso? Como que você vê isso em Contagem também? É muito desafiador. Contagem, como você disse, é muito grande. São mais de 300 bairros na nossa cidade. Aí é mais uma coisa que eu não sabia. Um candidato a alcançar tantos bairros assim, com pouco recurso, é muito difícil. E aí entra aí essa parte, né, da família, que ajuda muito, porque acaba que essas famílias, estando muitos anos no poder, elas aumentam os seus patrimônios, têm uma popularidade maior e também recursos financeiros. E a outra parte são os partidos que financiam, né? Não sou contrário ao uso de dinheiro público, né? Mas ele precisa ser bem utilizado, precisa ter uma distribuição mais justa, porque gente como eu, que não tem recursos para fazer uma campanha e não contar com apoio nenhum, é muito ruim. É muito ruim para a população também que não tem a possibilidade de conhecer a gente, conhecer a minha história, conhecer as propostas de outros candidatos. Eu não recebi até agora nenhum centavo de dinheiro público. Minha campanha tem sido feita com recursos próprios e doações de pessoas que acreditam também no nosso projeto. Mas é um desafio, porque hoje nós temos campanha aqui em Contagem, de vereador, que mais de R$200 mil. Mais de R$200 mil para uma única pessoa. Então, é muito desigual essa disputa. Mas a gente tem feito olho no olho, conversa com um por um, internet, que tem ajudado bastante, amigos, apoiadores, familiares, que compartilham o nosso conteúdo porque acreditam na possibilidade de renovação política, com boas ideias e com competência na Câmara Municipal. E falando um pouco das bandeiras nas ruas, nossa campanha tem cerca de 5 bandeiras, que bandeira é uma coisa cara. Uma bandeira, uma das que eu tenho, custa R$60 só o tecido da bandeira. Fora que você tem que comprar um cano para poder colocar a bandeira, você tem que fazer o cimento, então tem um custo com o cimento. Eu fiquei sabendo que você está fazendo bandeira agora. Aprendeu até a fazer concreto aí para pendurar sua bandeira pela rua, como é que foi? Nas horas vagas, faço o cimento lá, a areia, a água, para poder fazer a base da bandeira. Mas ainda assim acontecem situações muito chatas e revoltantes na caminhada, que é a depredação de material político de outro candidato. Nós sofremos um dia, coincidente ou não, 3 ataques. Um foi lá na região do centro de Contagem, a pessoa ela pegou a base da nossa bandeira e jogou no córrego, e uma apoiadora que retira e coloca essa bandeira todos os dias, falou assim, olha, de outros candidatos permaneceram igual. Foi uma coisa com você, né? Foi lá para o córrego. E não tem como o vento ter levado, porque é uma coisa pesada, né? E onde estava ali, já tinha mais de 20 dias que estava. Como é que, num dia qualquer, foi parar lá no córrego? E a outra foi lá perto de casa. A pessoa, ela conseguiu ela tirou o pedaço de cano que fica no cimento, que é o que dá a base para a bandeira, para poder não conseguir reutilizar aquele material, aquela base, e jogou a nossa bandeira na rua. Aí os carros passaram, amassaram o cano, sujaram a bandeira em si, e no mesmo dia, um adesivo, um dos nossos materiais de campanha, um adesivo que coloca em portão, uma pessoa foi lá e rasgou o nosso adesivo, justamente onde era o número ali para a pessoa votar. Então, assim, além de ter uma campanha com poucos recursos, a gente ainda sofre com situações muito chatas como essa que aconteceu nesse dia. Isso demonstra, né, que, de certa forma, existe gente incomodada, né, com a campanha, mas, por outro lado, né, tentando ver o copo cheio, é sinal de que a campanha está alcançando as pessoas estão escutando o que você tem para falar. E gente assim, né, imagino que não pode abalar, né, a campanha, e a gente tem que fazer o que é certo sem pensar que existem essas pessoas aí para atrapalhar. Você falou de Contagem ter muitos bairros, né, mais de 300 bairros, se eu não estou enganado. E aí eu estou pensando aqui que a gente vê muito, fulano do Eldorado, fulano do centro. As pessoas se agarram muito a essa questão da localidade. Você acha que isso tem muita influência? Porque, assim, eu conheço algumas pessoas que falam assim, eu voto na pessoa do meu bairro porque ele já conhece aqui, ele vai trabalhar aqui para fazer o calçamento aqui da minha rua.
você acha que as pessoas têm muito esse apego com o bairro? Como que a gente pode mostrar que um vereador trabalha para a cidade toda? Ou você acha que realmente ela tem que focar ali no bairro? É comum um vereador ter um ponto que ele é mais forte, que ele é mais conhecido, que provavelmente é o bairro onde ele mora. Mas ele não pode pensar em limitar sua atuação para aquele bairro específico, né? E o eleitor também não pode pensar, vou votar nessa pessoa aqui porque ele é do meu bairro, simplesmente por causa disso. Ele tem que pensar na cidade como um todo, na coletividade. Nós temos 25 propostas divididas em 4 eixos, e essas propostas, elas beneficiam a cidade inteira. A gente não faz distinção de região, de bairro específico para alguns moradores ou não. A gente abrange toda a cidade. E são propostas que, se colocadas em práticas, ela vai beneficiar desde Nova Contagem, o Riacho, o Eldorado, o Centro, todas as 8 regionais de Contagem. Até porque nós temos votos em todas as regionais. E um político, um vereador, ele tem que ter isso em visão, que ele quer ter eleitores em todas as regiões. Se ele focar em um bairro só, pode ser que dê certo, pode ser que só com os eleitores do bairro dele ele consiga ser eleito. Mas a atuação, a visão dele não pode se limitar ali. Ele tem que pensar na coletividade como um todo, porque nós, como você bem disse, são mais de 600 mil habitantes em Contagem. Não dá para poder restringir para 1.000, 2.000 eleitores, pessoas, né? Eu vejo que dos anos para cá, essa conversa sobre política ela ficou um pouco mais pesada. Não é sempre que a gente quer abordar essa conversa, às vezes com um amigo, com um parente, porque realmente pode trazer ali uma faísca, uma discussão um pouco mais acalorada. Até na rua mesmo, né? Imagino que em relação à candidatura, em relação à campanha, você tem que abordar as pessoas ali na rua, né? Porque você falou. O investimento em carros é muito caro, então, até porque você tem que conhecer o seu eleitorado. Você tem que ir para a rua, conversar com as pessoas. Como que está sendo isso? Está sendo tranquilo de abordar as pessoas? Como é que está a recepção? Eu tenho me surpreendido muito. Assim, a maioria das pessoas, elas têm sido bastante receptivas à nossa campanha, nossa candidatura. Ao mesmo tempo, fico pensando também porque sou eu que tenho feito a maior parte, né? Junto com amigos, claro, gente conhecida, familiares. Mas o candidato entregar o panfleto para a pessoa e a pessoa ver que é o candidato que está entregando, isso faz uma diferença muito grande. Então, assim, as pessoas têm sido bastante receptivas. Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que não querem nem saber. Falam assim, é política... Eu não quero. Não quer. Uma vez eu estava lá no comecinho da campanha, na Estação Eldorado, entreguei para um senhor, mas ele estava andando, estava na correria. Na hora que ele viu que era política, ele amassou e jogou no primeiro lixo que viu. Até eu olhei para trás e falei assim, podia ter devolvido. Não precisava ter jogado fora, né? Precisava ter jogado fora. Mas assim, a gente encontra essas pessoas que não querem saber, não querem se envolver, não querem votar em ninguém. Em certa parte, eu entendo. Assim, às vezes a política ela desanima, às vezes a política dá uma preguiça. Mas assim, a gente tem que pensar que é por meio da política que a gente consegue fazer as coisas. Que foi o caso da sua família, né? Da sua avó que tinha a casa que encharcava, que tinha enchente, que perdia os móveis, provavelmente. Exatamente. Quando a gente está falando de município, é o lugar que está mais perto da pessoa. Então, assim, tem um buraco na sua rua, quem vai resolver é a prefeitura, mas precisa de alguém para poder cobrar da prefeitura, fiscalizar o que está acontecendo às obras. Você tem uma criança, a criança precisa ir para uma escola infantil, a CEMEI, no caso, em Contagem, aquelas escolas de até 3 anos, ela precisa ter vaga. Então, assim, a prefeitura tem que garantir vaga, mas precisa também de ter alguém para poder cobrar da prefeitura a abertura de vagas. Ou determinada região não tem uma escola para essas crianças, então tem que alguém fazer uma pressão para poder ter uma escola naquela região e destinar recurso também. Então, assim, quando a gente está falando disso, a gente está falando da vida das pessoas, o seu dia a dia. A pessoa, ela sai de casa, ela pega um ônibus, ela quer ter um acesso a uma saúde boa, de qualidade. Então, a UBS, a UPA, uma escola para as crianças, né, para os nossos adolescentes. Falo agora crianças e adolescentes porque é a responsabilidade do município, a educação infantil, o ensino fundamental. Então, assim, tudo isso precisa passar pela política. Passa pela política. Então, assim, as pessoas também precisam compreender que, às vezes as pessoas não gostam da politicagem, mas a política é diferente, porque é a política que a gente vai transformar a vida das pessoas, assim como transformou a vida da minha vozinha, e a gente vive em sociedade e usufrui dos serviços públicos. É por meio da política.
E eu acho que às vezes a gente não enxerga também todo o impacto que essas coisas têm, né? Uma coisa que você falou no seu Instagram esses dias, que é um negócio que eu tenho acreditado muito, é que você vive a cidade. Eu conheço alguns candidatos que muitos nem moram em Contagem. Uma coisa que você falou também que eu acho legal, você é uma pessoa que usa ônibus. Eu sou uma pessoa que usa ônibus também. Então, são pessoas que dependem de serviços públicos que sabem o que precisa de melhoria. Porque assim, é muito mais conveniente, e a gente sabe, é muito melhor andar de carro em determinadas situações do que andar de ônibus. Mas andar de ônibus deveria ser melhor, porque a mobilidade deveria ser melhor. E pessoas que não usam ônibus não vão ter esse sentimento. Então, um vereador que não usa de serviços públicos, não depende desses serviços públicos, muito provavelmente ele não vai olhar com tantos olhos para esses pontos, né? A gente vê também alguns candidatos, o negócio é saúde, o negócio é segurança, agora é a vez de não sei o quê e tal. Você é uma pessoa mesmo que usa desse serviço? Como que você vê isso? Como que os serviços podem ajudar na vida das pessoas? Porque a política também passa por atender em serviços, né? Não só em questão de infraestrutura e tal, mas essas coisas que a gente às vezes não enxerga também fazem muita diferença. Como que você vê o serviço que você usa e o que você acha que pode melhorar? Isso é um diferencial da nossa campanha, porque o que eu defendo, eu não sou de família política, e eu sei o que é depender, usar serviços públicos. Então, sim, ônibus municipal, uso muito, né? Os ônibus, principalmente as linhas lá do meu bairro, e também o ônibus metropolitano. Quando eu trabalhava na Assembleia, cheguei a trabalhar na Assembleia Legislativa, pegava um ônibus metropolitano, ficava 2 horas, às vezes, para voltar para casa, porque era o trânsito ali da Amazonas, quando chegava também em Contagem, tudo agarrado. O olhar dessas pessoas, de quem usa o serviço público, é diferente. Então, ter esse olhar no mandato de vereador para poder fiscalizar, propor melhorias, é muito diferente. É o que vai dar efetividade também para as nossas ações. E também ouvir as pessoas, ouvir quem usa o ônibus. Às vezes eu uso determinada linha de ônibus que não tem o mesmo problema que tem uma pessoa que usa lá no Nacional, por exemplo. Até porque são empresas diferentes. As empresas que eu uso, principalmente, são ônibus gerenciados pela São Gonçalo. Lá no Nacional Ressaca, é muito Transmoreira. Então, assim, são problemas diferentes. Então, assim, a gente caminhar ouvindo as pessoas é super importante. Por isso que uma das nossas propostas é criar comissões no nosso mandato para ouvir essas pessoas, para saber quais são os desafios, os problemas que elas enfrentam ao utilizar um serviço público. Por exemplo, vou trazer aqui um amigo nosso em comum, o Homero. Ele usa bastante ônibus também para trabalhar, e um dos ônibus que ele usa não tem naquela parte de baixo do ônibus uma janela para abrir. Existe a janela de cima, a pessoa consegue abrir, a de baixo não abre. E esses dias tem feito 33 graus. Não é normal fazer um calor desse. E mesmo que se não fizesse 33 graus, as pessoas podiam ter a oportunidade de abrir para poder ventilar melhor, arejar melhor o ônibus. Então, assim, são pessoas que usam o serviço público, o transporte público, que pode dizer o que pode melhorar. E como é que a gente pode fazer isso com o mandato de vereador? É conversar com a empresa, é conversar com a prefeitura, é entender como funciona o contrato de transporte, de concessão do serviço municipal de ônibus e propor melhorias. Então, sim, é fundamental usar serviço público, entender e ouvir as pessoas que o utilizam. Agora você tocou nessa questão das propostas, eu tenho visto que você já tem algumas coisas que você comentou. Você falou alguma coisa sobre ter 25 propostas em 4 eixos. Como que é isso? O que são esses eixos? 25 propostas? Como que você pensou isso? Como que você estruturou essas propostas e que propostas são essas? Temos 25 propostas que elas surgiram a partir da minha formação em gestão pública e agora também no mestrado em ciência política e também ouvindo as pessoas. Então, assim, formação e ouvindo as pessoas, nós construímos 25 propostas. Essas propostas elas são divididas em 4 eixos. O primeiro é o fortalecimento legislativo, que é a minha área de pesquisa, que foi na graduação e está sendo agora no mestrado, que é no sentido de ter o mandato de vereador próximo das pessoas, de forma participativa, transparente. O vereador hoje ele destina parte de recurso do orçamento municipal para a ação que ele quiser, para o programa que ele quiser, e a gente quer fazer isso ouvindo as pessoas de forma participativa,
Contagem possui mais de 5.000 leis. Nós queremos passar um pente fino na produção legislativa de Contagem para facilitar a vida das pessoas, para quem quer empreender, para quem é cidadão, para poder entender como é que funciona a cidade. Esse é o eixo de fortalecimento legislativo. O outro eixo é o de mobilidade urbana. Nós queremos que o transporte público de ônibus seja mais eficiente. Nós queremos que as pessoas consigam pagar a passagem com cartão de crédito, débito e Pix, assim como já é realidade no metrô e em Belo Horizonte. Queremos que nos ônibus municipais as pessoas tenham um canal de acesso para ela tirar uma foto, fazer um comentário, avaliar a viagem, para que as empresas de ônibus continuem melhorando e melhorem aquilo que elas não conseguem melhorar no serviço público de ônibus. Entre outras propostas para melhorar a mobilidade para além do ônibus. Nós queremos trazer o sistema de bicicletas compartilhadas para Contagem, para melhorar a mobilidade urbana, para a pessoa conseguir usar uma bicicleta e pegar outro tipo de meio de transporte, como o ônibus, por exemplo. Gente que mora no Eldorado, por exemplo, conseguir pegar a bicicleta, ir até o metrô Eldorado, pegar o metrô. Então, assim, isso melhora a mobilidade urbana porque reduz o número de veículos nas ruas, melhora a saúde das pessoas. Esse é o segundo eixo de mobilidade urbana. Essas são só as principais propostas. O terceiro é de uma Contagem mais sustentável. Nós queremos incentivar o plantio de árvores em Contagem, queremos uma cidade mais verde. Por isso, a gente quer fazer campanhas de conscientização com as pessoas, a gente quer indicar locais para o plantio de árvores. Temos um compromisso, para além da eleição, de plantar uma árvore para cada voto que a gente tiver. Nós queremos diminuir as emissões de gás carbônico na nossa cidade, nós queremos incentivar a energia solar, tanto para empresa, residências, quem tiver painéis solares nas suas casas, que elas tenham incentivos, que a gente quer defender também a redução de impostos para essas pessoas e incentivar também a cadeia de produção, os fornecedores de energias renováveis. Esse é o terceiro eixo, que é o de sustentabilidade. E o quarto eixo é o eixo de criatividade e inclusão, que aí nós temos propostas para a juventude, nós queremos expandir a meia entrada para jovens de até 21 anos, assim como é em Belo Horizonte, para que os jovens não precisem sair de Contagem para acessar cultura, esporte e lazer a metade do preço de ingresso. Nós queremos defender o urbanismo social. O que é isso? É indicar para a prefeitura, que é aquela que executa, locais para requalificação, locais de vulnerabilidade social, para a gente integrar essas pessoas com a nossa cidade, oferecer oportunidade para essas pessoas. Nós queremos valorizar os servidores públicos, nós queremos atualizar o Estatuto Municipal de Servidores Públicos, que é de 1990. É uma legislação de mais de 30 anos, que precisa de normas mais modernas, mais justas, e nós queremos fazer isso com a participação de servidores. Esse é o quarto eixo de inclusão e criatividade. E aí que tem mais propostas. São cerca de 6 propostas para cada eixo, sendo o último com 7 propostas. E aí a gente fecha com 25 propostas para deixar a Contagem mais verde, mais sustentável, ter um mandato mais próximo das pessoas. Não, bom demais. E aí, quanto a essas propostas que você falou, como que o vereador aplica essas propostas? Ele tem autonomia para fazer essas coisas? Ele precisa do prefeito? Ele precisa de outros vereadores? Como que você vê você fazendo isso quando, se tudo der certo, né, você realmente se eleger como vereador? Pois é, muita gente não sabe o que um vereador faz. Muitas vezes a maioria dos candidatos fala, um vereador ele serve para fiscalizar e legislar, mas vai além disso também. Um vereador, vou falar aqui das funções dele, vou falar aqui a primeira, que é legislar. Legislar é aquilo de propor leis, propor normas para a cidade. Ou ele propõe uma legislação nova, algo novo na cidade, ou ele pode modificar uma lei existente. Por exemplo, a da meia entrada para jovens, que a gente quer expandir até 21 anos. Já existe uma lei que concede a meia entrada para jovens de até 18 anos. Queremos modificar essa lei para expandir até 21 anos. Então, assim, um vereador ele consegue mudar as normas da cidade. Essas normas precisam de outros vereadores para votarem. Por exemplo, o ano que vem são 25 vereadores em Contagem. Um vereador ele pode propor uma mudança numa lei, mas aí precisa da maioria desses vereadores ano que vem, que aí, no caso, precisam de 13 votos para uma legislação ser aprovada. E aí a prefeitura sanciona e vai executar e vai colocar na prática. Então, assim, a primeira função é legislar. Resumindo, é criar normas, o que funciona, como funciona a cidade. O vereador ele pode desenhar, ele pode reformular e formular ações para poder, como a gente convive em sociedade. A segunda é representar. Muitas vezes as pessoas deixam de lado essa parte de representar, que é uma das principais. Por quê? Muita coisa não é atribuição de vereador. Asfaltar rua não é atribuição de um vereador. O vereador não pode propor asfaltar rua
não pode prometer construir uma escola, não pode prometer a construção de um hospital. Então, assim, ele não pode prometer esse tipo de coisa porque não está na alçada dele, mas ele pode representar as pessoas face a essas demandas. Por exemplo, hospital público veterinário. Um vereador não pode prometer a criação de um hospital, mas ele pode defender a criação. Ele tem que ser a nossa voz lá, então. Exatamente. O vereador é a voz das pessoas. E como é que ele representa? Se é um buraco na rua, se é uma poda de árvore, ele pode fazer um ofício do próprio gabinete e manda para a prefeitura e pede à prefeitura para poder realizar tal ação. Se é a construção de alguma coisa, ele pode, além de fazer pressão, de cobrar a prefeitura, de fazer ofício, ele pode destinar recurso para isso. E isso é uma das coisas que as pessoas deixam de lado também, até mesmo os outros candidatos que não sabem, que um vereador ele pode destinar parte do orçamento que a prefeitura obrigatoriamente vai ter que executar. Não é aquilo de, prefeitura, eu tenho essa ideia aqui, você faz para mim, por favor? Vê aí se você consegue fazer e tal. Exatamente. Essa parte que eu estou falando, das emendas impositivas, não. A prefeitura tem que executar. Claro que tem que ser coisas execuíveis. Né? Execuíveis. Que palavra difícil. Dentro da realidade, difícil. Às vezes a gente se embola. Mas ele pode destinar recurso para a criação de algum equipamento. Aí ele não está construindo, ele não pode prometer que vai ser construído, mas ele vai destinar recurso que a prefeitura vai ter que dar alguma forma de construir. Claro que às vezes vai precisar de muito mais dinheiro, e aí precisa do diálogo com outros vereadores. Porque imagina, queremos construir um hospital público veterinário. Um vereador não vai ter recurso suficiente, dessa parte que eu estou falando, que ele obriga a prefeitura, vamos dizer assim, a executar, não vai ter recurso suficiente para construir um hospital. Mas ele pode juntar com outros vereadores e todos eles destinarem recurso para a criação desse hospital. Mas aí vai o quê? Diálogo. A gente precisa conversar com as outras pessoas, a gente precisa conversar com os outros vereadores. Então, essa é a segunda função, que é de representar. E a outra é de fiscalizar. Já existe uma norma, já existe uma lei, mas essa lei não é colocada em prática. E aí um vereador serve para poder fiscalizar. Opa, prefeitura, você não está cumprindo aqui com a legislação. Ou empresa de ônibus. Olha, empresa aqui, X, você precisa fazer tal coisa, você não está fazendo. Então, assim, um vereador ele serve para poder fiscalizar os serviços públicos que acontecem na nossa cidade. Qualquer irregularidade, ou a necessidade de construção, ou de fazer qualquer coisa. Então, assim, a fiscalização também é uma coisa primordial numa das funções do vereador. A gente escuta muito, né, falando assim, a lei existe, mas ninguém fiscaliza. As pessoas fazem porque não tem fiscalização, as coisas não saem porque não tem fiscalização. Como que acontece essa fiscalização? Porque, assim, todo mundo fala, é só fiscalizar e tudo mais, mas como que isso acontece? Como que um vereador pode fiscalizar? E se alguma coisa não tiver como deveria estar, o que ele pode fazer? Falar assim, olha, eu fiscalizei isso aqui e não está de acordo como vocês estão executando esse contrato aqui de transporte das pessoas nos ônibus da linha tal e tal. Eu fiscalizei, beleza, mas o que vai ser feito para aquilo ser corrigido? Pois é, e isso, muita gente acha que fiscalizar é fazer vídeo para postar na internet e falar, tal coisa não está funcionando. Fiscalizar não é isso. Fiscalizar tem vários tipos da gente fiscalizar um serviço público. Por isso é muito importante o preparo e a competência para ocupar uma cadeira no Legislativo. E eu falo com muito orgulho, porque eu estudei gestão pública, agora estou fazendo mestrado, e eu sei como fiscalizar. A gente tem vários níveis. A gente pode começar pelo mais básico, para poder a gente não ser mais agressivo. A gente começa com o ofício, a gente pode oficiar, seja a prefeitura, seja a empresa que é do sistema de transporte público, ou uma empresa ou uma OSC, né, uma associação que gere, que faz um serviço, presta um serviço público, a gente oficia, faz um ofício e entrega para essa pessoa responsável. E aí a gente pode dar um tempo para essa pessoa, né? Não resolveu? A gente pode denunciar o Ministério Público. O Ministério Público ele vai abrir ali um registro e vai fiscalizar, vai querer, né, ter providências, pedir providências, seja para a prefeitura, seja para a empresa. A gente pode gerar participação popular para fiscalizar determinada coisa. E aí a gente pode chamar audiências públicas na Câmara Municipal.
olha, Contagem é muito escassa de audiências públicas. A gente teve há pouco tempo do plano diretor, mas isso era uma obrigatoriedade. A gente não costuma ver audiências públicas para situações do nosso dia a dia. Uhum. Então, assim, a gente pode chamar audiências públicas. Agora, tem uma situação muito grave ou uma suspeita de uma situação muito grave acontecendo na cidade. Seja um contrato que a gente está com uma suspeita de corrupção, seja qualquer coisa. A gente pode criar comissões parlamentares dentro da Câmara, que é o seguinte: precisa de assinatura de outros vereadores, mas a gente cria uma comissão para fiscalizar e investigar essa determinada situação. E aí a gente produz prova e a gente pode fazer com que essa coisa se reverta ou que a empresa consiga ressarcir o erário público, a prefeitura, enfim. São medidas mais drásticas. Então, assim, a gente tem várias formas de fiscalizar. Envolve a atuação sozinho de parlamentar, envolve audiências públicas com a população, chamar a população para poder fiscalizar junto, o Ministério Público, envolver outras instâncias, a Justiça, a gente pode entrar com uma ação também na Justiça, os próprios instrumentos legislativos, como a CPI, como eu acabei de falar, e outras formas, que acaba que em Contagem não são muito utilizadas. Acaba que hoje o fiscalizar é fazer um vídeo e postar na internet de forma sensacionalista. A gente vê, né, que as redes sociais têm se tornado uma forma de aproximar das pessoas, mas talvez muito vã, né? Uma forma assim que aproxima, mas mais na polêmica, não muito na questão de resolver, mas na questão da promoção, na questão de fazer barulho de quem quer realmente inflamar a população. Mas como que você acha que você pode aproximar as pessoas, a gente ter uma campanha mais participativa, a gente ter um vereador com a população mais próxima dele, sabe? Porque as pessoas também fazem parte da fiscalização. As pessoas, como elas vivem a cidade, elas vão se sentir incomodadas com alguma coisa. Como que você acha que a gente pode aproximar a população e sentir que a gente está menos distante da Câmara, dos vereadores, da prefeita e das pessoas, né, que têm que ser responsáveis pela nossa vida em Contagem? Como que isso pode ser mais próximo na sua candidatura e na sua atuação mesmo? Rede social muito importante para você prestar conta para as pessoas te acompanharem, sentir que você está mais próximo e saber do que você está fazendo. Mas, para além das redes sociais, a gente tem propostas para o nosso futuro mandato, ganhando as eleições, que é de criar comissões do nosso mandato. E aí nós temos comissões temáticas. Vou dar alguns exemplos aqui dessas comissões. Por exemplo, a Comissão de Mobilidade Urbana. Queremos fazer no nosso mandato uma comissão de quem usa e quem deseja utilizar bicicleta na cidade. Por quê? Quem vai saber dos desafios de pedalar na cidade é quem usa a bicicleta. Então, assim, a gente quer criar essa comissão para poder fiscalizar ciclovias, tipo assim, como é que está o estado de ciclovias que existem em Contagem, propor novas ciclovias, quais são os lugares mais adequados, onde os ciclistas utilizam mais ciclovias em Contagem, destinação de recursos públicos, como eu falei, o vereador ele pode destinar parte do orçamento público. Então, assim, existe alguma ação de campanha de conscientização, alguma coisa para a mobilidade por bicicleta? Então, essas pessoas, a gente quer chamar essas pessoas, criar essa comissão, é uma comissão anual, para poder discutir alternativas, soluções para quem pedala na cidade. Assim como nós queremos fazer também para a educação e para a saúde. Nós queremos chamar, no caso da saúde, quem utiliza o SUS, os profissionais de saúde, assim também como a educação, os pais de alunos, os profissionais de educação, para poder discutir, olha, como é que está a situação na UBS que você frequenta, que você é usuário. O que nós podemos fazer? Está faltando determinado remédio? A gente procurar saber o porquê que está faltando. E o que nós podemos tomar de iniciativa para melhorar tanto a nossa saúde como a educação. São comissões diferentes, comissões anuais, que a gente quer chamar muitas pessoas com maior representatividade possível e de todas as 8 regionais de Contagem, para ajudar a gente a fiscalizar, a representar e a legislar para as pessoas de Contagem. Isso é bom, né? Porque eu acho que assim, a gente tem que participar mais da cidade, porque se os políticos são a nossa voz,
a gente tem que fazê-los nos escutar para eles poderem representar, né, o que a gente precisa. Você falou da questão das bicicletas, eu trabalho em BH, então no dia a dia eu tenho visto que as bicicletas têm tomado espaço, acho que as pessoas estão mais dispostas a pedalar. Algumas ciclovias foram criadas lá e aqui também, mas aqui eu ainda não vejo que é tanto uma realidade. Acho que para pequenas distâncias é bem possível disso se tornar uma realidade, quem sabe até para maiores distâncias no futuro, né, incentivar essas pessoas a usar. E aí, como que você está pensando nisso da questão das bicicletas? Eu vou poder pegar, como que eu pago, como que eu uso? E você acha que as pessoas vão se beneficiar muito disso? Eu moro no Eldorado, e assim, para ir para o metrô, como que eu vou pegar, onde que eu vou deixar, quem que eu preciso pagar, como que você está enxergando a mobilidade também? Eu sei que eu faço muitas perguntas, mas acabo ficando muito curioso com a sua campanha e com as coisas que você fala. Mas como que você tem visto essa questão da mobilidade e das bicicletas sendo uma realidade para o seu mandato e para os próximos anos? Contagem tem poucas ciclovias. A gente tem na Severino Ballesteros, a gente tem agora na José Faria da Rocha, a Francisco Firmo de Matos, no Europa. Essas são algumas, e são lugares, se você perceber, em lugares diferentes, em regiões diferentes. Isso é bom, mas a gente precisa integrar elas. A gente precisa integrar a Severino Ballesteros, que está lá no Ressaca, precisamos integrar com outras ciclovias e outros meios de transporte, por exemplo, no metrô. Então, assim, é essencial se tivesse uma ciclovia que desse acesso ao metrô. Então, assim, por isso essa comissão a gente quer para poder discutir alternativas, soluções para como a gente faz para poder integrar essas ciclovias, onde criar ciclovias, etc. O novo plano diretor de Contagem, ele prevê incentivos para poder criar ciclovias em Contagem. E eu espero muito que a gente tenha muito mais ciclovias do que a gente tem hoje. Sobre as bicicletas compartilhadas, esse é um serviço por meio de parcerias. São empresas, em Belo Horizonte, a Estácio e a Unimed, se não me engano, que fornecem esse serviço. Não é dinheiro público. São parcerias que a gente precisa trazer para a Contagem para que elas ofereçam e ofertem. E aí a gente pode discutir com elas. E elas também entender qual vai ser a metodologia de ouvir as pessoas, ver onde é que é possível colocar ou não essas bases. Funciona da seguinte forma. São aquelas bases espalhadas na cidade, em locais onde tem a maior propensão das pessoas pegarem ela e também se conectarem com outros meios de transporte, como o ônibus. Então, não dá para poder afirmar que vai ter uma base, por exemplo, no bairro Tupã, por exemplo, porque, às vezes, a infraestrutura do bairro talvez não seja adapta para poder ter uma base lá. Mas em outros lugares que dê para poder ter a base da bicicleta compartilhada, integrar com outros meios e a pessoa pegar. Funciona, é pago, a pessoa paga, né? Ela pode tirar numa base e devolver em qualquer outra base dessa bicicleta compartilhada, dessa empresa que for fornecer esse tipo de serviço aqui em Contagem. Eu penso que a gente precisa ter uma base em cada estação do SIM, que é o Sistema de Integrado de Mobilidade que vai ser inaugurado no ano que vem em Contagem. Porque as pessoas, além dessas bases nos bairros, elas poderão pegar nos bairros e ir até essa base do SIM. E aí ela pega o ônibus e aí vai fazer a sua viagem, né? Vai pegar o metrô, enfim. Eu acho que vai melhorar bastante a mobilidade urbana e principalmente a saúde das pessoas, porque pedalar faz bem para a saúde, tanto física como mental. Eu ainda não usei essa bicicleta em BH, mas eu sinto que ela tem muito espaço em Contagem. Esse é uma questão que às vezes eu passo, porque pequenas distâncias é ruim você deslocar de ônibus. E às vezes uma bicicleta seria bem mais rápido mesmo, você pegando Muito numa mais. base e indo para outra. Mais barata também. E mais barato também. Você tocou num ponto, a gente falou bastante mobilidade aí, você tocou num ponto das bicicletas serem boas para a saúde. E saúde, que é um negócio que todo mundo pergunta, sempre é um problema, acho que qualquer pessoa que você perguntar, sempre vai falar educação, saúde e segurança. Educação, saúde e segurança. E às vezes, o trânsito também está ruim. Mas acho que esses três pilares aí sempre caminharam aí ao longo dos anos, dá um pouco da indignação das pessoas de não estar tão bom. Como que você vê a saúde em Contagem? Você acha que ela é suficiente, que ela atende bem as pessoas?
Como que tem sido isso? O que você vê aí para o seu mandato que você acha que pode melhorar? Sendo sincero, eu acho que saúde sempre vai ser um dos maiores desafios que qualquer município enfrenta. Porque a gente tem a atenção básica, que são as UBSs, onde a pessoa ela faz o acompanhamento dela, o médico faz o acompanhamento da pessoa. A pessoa ela pode precisar de uma consulta especializada depois que passar ali na UBS, no atendimento primário. E aí é uma fila enorme de consultas especializadas, que essas consultas especializadas podem gerar cirurgias para essas pessoas, exames para essas pessoas, que aí é outra fila, fora os atendimentos de emergência, que são as UPAs. Então, assim, Contagem, ela tem bastante UPAs, inclusive agora a gente inaugurou há pouco tempo a UPA Industrial, que é especializada em ortopedia, pediatria e cirurgias de forma geral. Mas, assim, é um desafio que sempre vai ser crescente, sempre vai existir. Da nossa parte, nós queremos que os serviços que existem, eles sejam oferecidos de forma boa, com qualidade. O que é isso? É em todas as UBSs ter o médico lá. Hoje, todas as equipes de todas as UBSs têm a equipe completa, ou seja, não falta médico na UBS. O que hoje é um grande desafio de Contagem são as consultas especializadas e as cirurgias. E boa parte a gente vai para Belo Horizonte, que é a capital. Isso não só Contagem. Os outros municípios de Minas Gerais acessam Belo Horizonte porque é um investimento que vem do governo federal e do governo do estado. Então, a infraestrutura que às vezes a cidade não tem vai para Belo Horizonte. E da cirurgia eletiva e das consultas especializadas, falta às vezes médico especialista na nossa cidade. E às vezes não é falta de vontade da prefeitura, não. Às vezes é porque o especialista é escasso no mercado, ou o especialista não quer trabalhar em Contagem. Mesmo a gente pagando um salário muito bom, o especialista quer trabalhar na capital ou em outros lugares até. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Da nossa parte, a gente quer fiscalizar os serviços públicos, a gente quer entender como atrair esses profissionais para a Contagem. Hoje, nós temos um curso de medicina na PUC de Contagem, inclusive vai aumentar o número de vagas, se não já tiver aumentado, não falho, se não me engano. Então, assim, a gente precisa entender e, às vezes, criar também normas para poder como atrair essas pessoas que estão formando na nossa cidade para atuar no Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, assim, a gente quer pensar formas de melhorar o serviço público, fiscalizar e atrair esses médicos especialistas, principalmente. Não, perfeito. Porque a pessoa forma ali e muitas vezes pode ser que ela saia para atuar em outro lugar, né? E ali na cidade onde ela se formou, muitas vezes aquela especialidade na qual ela estudou, né? Muitas vezes pode estar faltando e ela Por isso, o programa poderia Mais trabalhar Médicos, ali, né? Pois é, o programa Mais Médicos que visa isso. Às vezes a cidade ela não tem pessoas, aí a gente contrata pessoas de fora para poder trabalhar aqui. Entendi. Contagem tem mais médicos? Tem alguém do programa atuando aqui? Tem. Inclusive, há menos de um ano, foram, acho que, quase 50 profissionais de saúde contratados pelos Mais Médicos. E, na verdade, quase 50 não, acho que quase 200. Preciso confirmar essa informação, mas foi bastante médico. 50 eu já estava achando muito, 200 então é muita agora, gente. não sei por que veio aqui o número 192, mas assim, preciso confirmar. Mas vieram bastante profissionais de saúde pelo programa Mais Médicos, porque o diálogo com o governo federal e a outra coisa é que Contagem agora possui UBSs, não todas, mas uma boa parte, que tem o atendimento até 7 horas da noite. E para você garantir o atendimento estendido até 7 da noite, você precisa de médico, você precisa de enfermeiro, você precisa de uma equipe. Então, o governo federal ele enviou essas equipes, tanto para reforçar o nosso Sistema Único de Saúde, como também para poder garantir o atendimento estendido até 7 horas da noite. Não, perfeito. Acaba que nós, como cidadãos, a gente às vezes fica um pouco descrente, né, do sistema público de saúde e mesmo dependendo dele todos os dias, muitas vezes a gente acaba recorrendo a outras formas, às vezes até privadas, né, por muitas vezes não saber, não acreditar que ali no sistema público a gente vai ser atendido na hora, por receio de fila. Então, realmente tem que acontecer essa fiscalização para garantir, né, que os serviços estão sendo bem prestados e que a população
seja atendida, né, quando necessário, e você tenha uma população mais saudável. E que reconheça, às vezes, quando tiver um avanço, né? Porque, como eu falei, eu acho que saúde sempre vai ser um desafio. Nunca vai ser mil maravilhas, sempre vai ter reclamações. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem avançado. A prefeitura tem reformado, né, a prefeita Marília, todas as UPAs, construído outras UPAs, como entregou a UPA industrial e agora está fazendo a do Nacional, e o Hospital Municipal também. E o nosso orçamento em saúde, ele chegou a R$ 1 bilhão. É muito dinheiro. O orçamento da prefeitura é de 3,4 bilhões. E só na saúde são 1 bilhão. Isso num ano. Isso no ano, o orçamento anual na saúde. Então, assim, investimento está tendo as reformas para poder melhorar a infraestrutura para as pessoas, o hospital municipal também, mas é aquilo, eu acho que ainda o maior desafio são as consultas especializadas, são as cirurgias, que aí depende muito de parcerias, depende muito de recursos de fora do município. E só um exemplo, na semana passada, um amigo meu, ele caiu de moto e aí inchou o pé dele, a gente precisou ir para uma UPA. A gente foi lá para a UPA industrial, que é essa que eu acabei de falar, que foi inaugurada há pouco tempo, entregue, construída há pouco tempo. E lá uma das especializadas é a ortopedia. Ele recebeu a pulseirinha verde e ele foi atendido em menos de 1 hora. Foi muito bom. Eu me surpreendi, ele se surpreendeu e foi muito bom, um atendimento muito bom. Ele passou pelo médico, fez o raio-x, depois passou pelo médico de novo para poder ver o raio-x, passou a medicação e foi um atendimento muito bom, uma infraestrutura nova, boa e que foi muito rápida. Não, perfeito. E são exemplos assim que, num caso assim de a gente precisar do atendimento, a gente saber que está sendo bem atendido é um sinal de que a cidade está avançando, está caminhando. E é o que você falou, muitas vezes a gente vai precisar ir menos em BH ou para algum setor privado, que muitas vezes não é acessível para toda a população, para atender coisas relativamente simples. Porque um raio-x para uma cidade do tamanho de Contagem tem que ser uma coisa simples. Você mencionou algumas vezes também a questão da atuação da prefeitura, né? Você comentou algumas vezes comigo, né, no seu Instagram também, que você já teve uma atuação relativamente longa, né, na prefeitura. Como que foi isso? Você trabalhou lá durante quanto tempo? O que você fez lá? Porque eu acho que essa experiência vai ser muito necessária, né? Com certeza. Eu fui estagiário primeiro com 16, 17 anos. Em 2016, 2017, eu fui estagiário na Secretaria de Administração. Essa experiência, embora muita gente ache que estagiário não faz muita coisa, só pega um cafezinho, né? Não foi. Eu pude conhecer a máquina pública, pude conhecer todas as secretarias de Contagem, porque eu atuei numa central de atendimento ao público que conversava, além com o público de cidadãos, com as outras secretarias. Então, eu pude entender qual era o organograma da prefeitura, como é que funcionava a máquina pública. Essa foi uma experiência, a primeira com a máquina pública, de forma muito legal aqui no município de Contagem. E agora, em 2021, até do ano passado, eu estava trabalhando, na verdade, 2021 até esse ano, né? Até julho eu estava na prefeitura. Foi uma experiência agora como servidor comissionado, que eu comecei no gabinete da prefeita. No gabinete da Marília, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversas coisas. Eu trabalhei no Diário Oficial do município. O Diário Oficial, ele tinha uma lei que era mais de 30 anos, era de 1992. Não existia uma organização ali no fluxo das matérias. Para você ter uma ideia, vou falar isso agora porque hoje não já é mais assim. Qualquer servidor da prefeitura podia mandar uma matéria e correr o risco de ser publicada. Então, uma das coisas que eu tenho muito orgulho de ter feito é de ter, primeiro, atualizado a lei do Diário Oficial. Nós fizemos uma lei nova, dando mais segurança jurídica para o órgão municipal, que é o Diário Oficial, que depois nós regulamentamos, e aí nessa regulamentação nós criamos um sistema municipal para que servidores indicados de cada secretaria pudessem enviar suas matérias e publicar no Diário Oficial. E aí tive também a honra e o prazer de ministrar uma mini capacitação para esses servidores que foram indicados de todas as secretarias, de como funciona o sistema de publicações, como é que se dava, né, esse fluxo de publicações. Então, assim, tive muita parceria da Secretaria de Tecnologia da Informação, que fez o sistema, né, a partir da nossa ideia. Então, assim, foi muito legal porque eu trabalhei no Diário Oficial
pôde hoje deixar um legado para o nosso município, que é de ter um diário mais seguro, que o fluxo dele interno, que às vezes o cidadão ele não vai ver isso, mas é muito mais seguro, é muito mais eficiente, é muito mais transparente também. Depois, ainda no gabinete, eu assumi outras funções para além do gabinete, que foi no Conselho Fiscal da Transcom. A Transcom é a autarquia de trânsito e transporte de Contagem. Lá eu fui secretário do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele analisa as contas da autarquia, como é que está a saúde fiscal da autarquia. Então, assim, eu pude assessorar os conselheiros fiscais, também pude promover a atualização do regimento interno, que era de 2007, era um regimento que só existia para inglês ver, agora ele existe, tem mais regularidade nas atividades do Conselho, mais transparência. Hoje também qualquer cidadão ele pode enviar para o Conselho Fiscal da Transcom alguma denúncia, alguma coisa que ele suspeita sobre a regularidade fiscal da autarquia e o Conselho pode apreciar. Então, assim, tive muito orgulho, muita alegria de ter participado desse momento importante na autarquia de trânsito. Depois, ainda no gabinete, eu trabalhei num lugar onde chamava Câmara de Políticas Sociais. Esse espaço ele foi pensado para poder organizar, coordenar as políticas sociais do município, e principalmente aquelas políticas que precisam de mais de uma secretaria, mais de um órgão, conversar com outro órgão. Elas são políticas transversais. Então, são cerca de 8 secretarias, que aí envolve educação, envolve saúde, envolve direitos humanos, assistência social, esporte, que às vezes tinha uma política que ela conversava com outras, e aí a gente precisava chamar essas secretarias para poder conversar e traçar estratégias e traçar formas de como fazer aquela política acontecer. Claro que aqui eu fui só um mero assessor, mas tive muito prazer de ir a trabalhar, porque quem comandou essa Câmara de Políticas Sociais é a servidora Eugênia Bossi, uma pessoa assim, espetacular, de grande competência, que ela tem essa capacidade de diálogo com outras pessoas. E aí, dentro do gabinete da prefeita, eu tive uma experiência que eu pude levar até eu sair em julho, porque todo mundo que é candidato hoje, trabalhava na prefeitura, precisou sair da prefeitura, precisou se desligar, que foi o projeto Céu das Artes. O Céu das Artes é um programa do governo federal em vários municípios do Brasil, e em Contagem foi selecionada com duas unidades. O que é o Céu das Artes? O Céu das Artes é um espaço físico que tem um equipamento de assistência social, tem quadra, dependendo do tamanho, tem quadra de areia, tem brinquedos para a população, tem um teatro, tem salas de multiuso para as pessoas fazerem rodas de conversa, oficinas de esporte, lazer, artesanato, enfim. É um lugar para poder, principalmente pensando em áreas vulneráveis, para as pessoas se integrarem, para elas terem acesso à cultura, para elas terem acesso à assistência social, aquelas famílias que tiveram ou têm o risco de ter um direito violado. Então, em Contagem tem 2 unidades, uma no Ressaca e outra em Nova Contagem. E são obras que começaram em 2012, no último ano da prefeita Marília, e que foram retomadas, e lá no Ressaca nós inauguramos, entregamos isso em setembro do ano passado, inclusive com a presença da ministra. Foi assim, um projeto que deu muito trabalho, mas de forma muito satisfatória, de ver os resultados, de ver a população utilizando, né? E em Nova Contagem, que agora a gente inaugurou também esse ano, entregou para a população, e agora está em fase final de implementação, colocando lá os equipamentos para as pessoas poderem acessar e utilizar ainda mais, porque as pessoas já utilizam a quadra para o futebol, para teatro, dança, enfim. Pista de skate, que tem nas duas, então, assim, uma forma também de pegar os jovens, incentivar a prática de esportes, tirar, às vezes, um pouco, né? Às vezes está indo para um caminho da criminalidade, das drogas, e que tem a oportunidade ali de ocupar a mente, né? Eu acho isso muito importante. A gente não querendo defender prefeito A ou prefeito B, mas a gente vê que as pessoas desdenham um pouco de praças, de centros de lazer, né? Porque fala assim, só faz praça, ou, né? A gente já escuta isso aí algumas vezes em Contagem, mas a gente vê que as pessoas usam esses centros. A gente anda por Contagem hoje, seja no Eldorado, seja no Jardim Riacho, as pessoas vão para as praças mesmo, com seus filhos para brincar, para jogar bola, para jogar basquete. Assim, os esportes estão se diversificando também.
Então, a gente precisa que tenha esses lugares para que as pessoas tenham acesso a essas coisas, que elas possam praticar, que elas possam conhecer o seu vizinho, conhecer a pessoa da rua de cima e viver a cidade mesmo, né? Às vezes tem ali um pipoqueiro, um baleiro, o rapaz do algodão doce, né? Que você está movimentando a cidade. Às vezes ele depende daquilo. Se não tivesse aquela praça, muito provavelmente ele não ia estar trabalhando com aquilo. Exatamente. Será que ele estaria trabalhando? Com o que ele estaria trabalhando? O que ele estaria fazendo, né, para pagar suas contas, para pagar a comida de casa, para pagar o aluguel, provavelmente? Praça é super importante, porque praça é uma infinidade de coisas. Praça é ocupação, você integra as pessoas se veem, conversam uma com as outras, você promove a socialização entre as pessoas, você gera renda, trabalho para as pessoas, como você disse, do pipoqueiro, o comércio em torno de uma praça é movimentado, você gera economia, faz a economia da nossa cidade girar. Gera segurança também, né? Porque está mais claro, tem mais gente na rua. Exatamente. Como é que você vai para uma praça que ela é mal cuidada, que ela é abandonada? É um lugar deserto que você não quer passar ali com a sua família, a pé. Então, assim, você ocupar esses espaços, você traz mais segurança para a cidade. Você reduz a criminalidade, você reduz a chance de um crime acontecer naquele espaço que às vezes estaria abandonado. E, além da renda, do trabalho para as pessoas, você gera uma coisa legal, que é a possibilidade da pessoa conhecer um pouco da nossa história. Porque várias praças, e aí, seja pelo nome da praça ou pelo lugar onde ela está, ela conta um pouco da nossa história. Então, assim, você levar essas pessoas para esses lugares, você, além de conhecer a história que passou, você cria lembranças para o futuro. E uma coisa que já virou referência em Contagem é o Natal. O Natal de luz. Sim, tem gente de várias cidades aqui perto da gente, seja de Betim, até mesmo de Belo Horizonte, gente que só está cansado só da Praça da Liberdade, vem para Contagem porque é uma coisa muito legal, porque você coloca em várias praças da cidade, em todas as 8 regiões, luz para as pessoas se encontrarem, para poder ter um momento de lazer, entretenimento, encontrar com outras pessoas. Isso é muito bom, isso é muito importante. Por isso que uma das minhas propostas é o urbanismo social, porque o urbanismo social visa integrar as pessoas. A gente quer indicar locais de vulneráveis para poder requalificar, para poder trazer atividades, para poder ocupar esse espaço, trazendo mais segurança, lazer e entretenimento para as pessoas. A gente vê também, né, pela sua conversa, que você já teve muita experiência na prefeitura e você está muito certo do que você acredita, muito certo das propostas que você tem, mesmo sendo um menino muito novo, né? Dá para ver com essa carinha de novo aí. E isso imagino que muita gente deve te perguntar isso, né? Como que é essa questão de ser tão novo, as pessoas têm recebido isso bem, imagino que as pessoas devem olhar assim, nossa, mas ele é tão novo, como é que ele pode ser vereador? Acho que a coisa que eu mais escuto nas ruas é isso. As pessoas falam assim, nossa, mas tão novinho, aí às vezes tem gente que me dá 16, 17, 18 anos, fala assim, não, mas eu mostro para as pessoas, apesar da idade, eu tenho competência, estudei para ser candidato, estudei para ser um político, um vereador. Por isso que eu formei em gestão pública, hoje faço mestrado. E uma coisa também que é interessante a gente ver, porque na eleição passada, com 20 anos, eu fui candidato pela primeira vez. 20 anos. Muita gente não dava nada para a nossa candidatura. Gente das ruas, gente do próprio partido, outros candidatos. E eu fui o candidato mais votado do meu partido na eleição passada, um dos candidatos mais votados na cidade, eram 700 candidatos, eu, se não me engano, fui menos de 60. Ou seja, eu estava ali entre os 10% mais votados na cidade. E aí, isso é para mostrar que a gente tem capacidade, a gente tem competência e a gente tem boas ideias para ocupar uma cadeira no Legislativo. Por isso, assim, idade não é capacidade. E eu também tenho falado, e eu tenho rodado em todas as regiões de Contagem, falando, não basta apenas ser jovem. Porque jovem, a gente pode colocar qualquer pessoa lá, embora eu seja o candidato mais jovem dessas eleições. Mas é necessário ser um jovem sério, preparado, que estudou para isso, sabe o que está falando e tem ideias que realmente dê para poder colocar na prática, dê para executar. A gente, né,
eu imagino que as pessoas mais velhas talvez fiquem um pouco descrentes dessa ideia, mas a gente sempre fala em renovação, em trazer pessoas novas, e acho que a renovação também passa por pessoas mais jovens, né? Por pessoas que conseguem conversar ali com as pessoas mais novas, que têm cabeça para entender, né, os diferentes públicos, porque acaba que não só a questão da geração antiga, por causa do que a gente falou de herança familiar, mas também pessoas mais novas para pensar a cidade de uma maneira mais moderna, mais integrada, e uma pessoa que estudou para isso, com certeza, também vai ter essa capacitação, né? E me fala um pouco aí sobre as questões da candidatura, por que esse número 77020? Eu já estava até cantando aqui agora há pouco A nossa a música 77. Como que veio, como que vocês pensaram nesse número? A gente vê aí que imagino que o primeiro número, os 2 primeiros números devem ser do partido, claro, né? Mas como que você escolhe isso, a cor, a sua foto, aí o tom de roxo, assim, uns detalhezinhos assim que às vezes a gente se pega perguntando e fica curioso. Mas é curiosidade de muita gente. Isso mesmo. O número os 2 primeiros é do partido, meu partido é o Solidariedade, então é o 77. E os 3 últimos, na verdade, ele é uma escolha do candidato. É claro que eu sou candidato, mas existem outros candidatos do meu partido. Se tem uma disputa por um número igual, a gente precisa conversar e aí ou no final das contas fazer um sorteio para ver quem vai pegar aquele número. Mas a escolha aqui, ela foi um pouco de tradição também, porque na última eleição o meu número terminava com 020. Porque eu estava com 20 anos, eu tinha 20 propostas e era 2020. Então, tudo assim, conversando, né? Era uma coisa conversada naquele momento de ser 020 e bonito também, 020. E aí a gente decidiu manter o 020, porque a gente já criou uma relação agora de afetividade com o 020, e aí o nosso número é 77020. E o 20 também representa um pouco da jovialidade, né? Quando a gente fala em o casal 20, alguma coisa assim. É verdade, não tinha pensado nisso. As cores, o roxo representa muito a criatividade, né, mobilidade urbana, que são 2 dos nossos eixos. A gente tem também o verde, que é ligado à sustentabilidade. A gente tem o cinza, mas o cinza ele é mais neutro mesmo, é um quase branco, né? E até eu uso a camisa branca desde o primeiro dia de campanha para poder mostrar as nossas boas ideias, que é uma pessoa assim um pouco de renovação, de coisa nova. E aí um pouco também de história, assim como o 020, porque o branco, no passado, na Roma Antiga, todo aspirante a cargo político vestia vestes brancas. E aí surgiu a palavra candidato, que era aquele que vestia vestes brancas e apresentava suas ideias a fim de alcançar êxito na sua campanha. E aí se tornou, né, a palavra candidato por causa disso, por causa da roupa branca. E aí é uma coisa também que legal que eu gosto de usar desde o começo. É isso, o número 020, um pouco da eleição passada, o roxo, criatividade, mobilidade, o verde, sustentabilidade. Não, bom demais. Tô aprendendo várias coisas aqui hoje. Eu não sabia de nada disso. História, geografia, política, aprendendo um pouquinho de tudo. Assim mesmo. E o que você falou também, a gente comentou algumas vezes aqui, em questão da educação. A gente também tem vários clichês aí, né? Que tem que valorizar professor, tem que valorizar a educação, tem que valorizar os profissionais da educação, e realmente são clichês muito válidos, né? Mas, esmiuçando um pouco eles mais, o que a gente pode fazer? O que um vereador, ou o que você pretende fazer, tem como ideia de fazer? Como que eu posso atuar para melhorar a educação de Contagem? Quais que são as dores que a gente tem hoje? A gente quer criar aquela comissão que eu falei lá próximo com as pessoas. Que são as pessoas que estão ali na realidade das escolas municipais. Hoje existem escolas municipais e existe a FUNEC. As escolas municipais para o ensino fundamental e além também as CEMEIs, que são para aquelas crianças de até 3 anos de idade. O que nós queremos fazer, além de fiscalizar, além de criar essa comissão, é de entender regiões que precisam de educação infantil e que não têm acesso, não têm vaga naquela região. Então, a gente quer propor para a prefeitura a criação de novas CEMEIs, onde tem a necessidade de ter. Porque um vereador não pode prometer construir, mas ele pode indicar, ele pode pressionar, ele pode defender. Então, nós queremos defender a criação de CEMEIs, que hoje é uma coisa que tem aumentado. Embora os índices de natalidade tenham caído, hoje Contagem precisa de vagas de crianças de até 3 anos de idade.
O ensino fundamental, nós queremos fortalecer as escolas municipais. Então, por meio dessa comissão, por exemplo, existem as caixas escolares, que é aquilo de... Existe uma escola municipal que está com uma goteira. Às vezes é algo muito simples, que não precisa mexer no telhado inteiro, não precisa de uma reforma tão grande. É algo muito simples que a diretora ou o diretor, ele consegue lá contratar, por meio da caixa escolar, o reparo daquele equipamento. Então, nós queremos também entender qual é a situação das caixas escolares municipais. Então, assim, por meio dessa comissão, vamos ouvir os diretores, as diretoras, para entender o recurso está sendo suficiente, está precisando de recurso, o que precisa na sua escola, que também não dá para resolver com a caixa escolar, que precisa de investimento de uma reforma estrutural, que precisa de um investimento maior por parte da prefeitura. Então, nós queremos levar as demandas de infraestrutura das escolas para a prefeitura e também para a Câmara Municipal, no que couber à Câmara Municipal. E no sentido de educação, a gente quer também ouvir as crianças, os nossos adolescentes e os pais, para entender como é que está sendo o desenvolvimento escolar das crianças. Então, embora isso não tenha sido uma proposta concreta, mas a gente quer ouvir também por meio dessa comissão, o projeto pedagógico das escolas está sendo eficiente, está sendo eficaz? Como a gente pode melhorar? Como é que a gente pode conversar com os professores e os profissionais de educação para melhorar esse projeto pedagógico? Como é que está sendo a carga horária da criança dentro da escola municipal? Então, assim, isso tudo são variadas coisas que a gente pode fazer por meio dessas comissões com participação, porque não dá para poder tirar soluções da nossa cabeça. A gente quer ouvir as pessoas, quem sofre, quem vê ali, quem vive a realidade da educação municipal. A gente escuta você falando, né, e sente muito essa questão da proximidade com a população, né? Então, acredito que a candidatura e o mandato vão passar muito por isso, né, de estar perto das pessoas. Eu tenho visto também que você é um cara que tem gostado de dialogar com as pessoas, de ir para a rua, de abordar, de conversar mesmo, de falar assim, olha, a gente tem vontade, a gente tem uma equipe para isso, a gente tem boas pessoas que podem melhorar a cidade mesmo e fazer a gente viver Contagem de verdade. Uhum. Hoje eu sinto um pouco isso ainda de as pessoas ainda saírem um pouco, né, de Contagem para encontrar algumas coisas, alguns tipos de comércio, mas eu acredito muito que Contagem pode ser um polo para restaurantes, para cultura, para lazer, para a gente realmente viver Contagem, sabe? Para a gente não sentir que a gente depende de outras cidades, de outros polos. E é como você disse, né? A gente já tem trazido algumas coisas para cá, o Natal é um exemplo deles. Eu acho que Contagem também pode trazer outras referências, né? Para a gente... uma coisa que só tem... As UBSs mesmo podem se tornar referência no futuro. Acho que a gente tendo especializações aí, como você disse, da faculdade, quem sabe, né? Porque igual a gente tem o João 23, que é assim, que é a figura máxima aí de traumas, né, e acidentes de trânsito. Então, acho que a gente pode ter Contagem como referência. Igual eu falei, né, eu sou um defensor de Contagem, eu gosto muito daqui, não tenho vontade de sair daqui, gosto muito da cidade. Bom, continue. E é bom ver pessoas como você que acreditam na história de Contagem, que têm vivência em Contagem e que acreditam em permear isso, sabe? Transmitir isso para as pessoas, para que as pessoas também se sintam pertencentes. Olha, eu votei no Denis e eu sinto que eu me sinto mais pertencente à Contagem, sinto que ele está sendo a minha voz de fato lá na Câmara. Isso é a nossa missão, é o nosso objetivo. Sei que não deve ser fácil, né? Eu estou falando aqui super reduzido, mas vai ser um desafio, né? É um desafio, uma responsabilidade muito grande, né? Mas assim, a gente quer realmente que as pessoas elas se sintam pertencentes da nossa cidade, elas conheçam a nossa história. Gosto muito da história de Contagem, que às vezes peca muito na educação infantil, de falar um pouco mais da nossa história. Às vezes tem gente que acha que Contagem tem 113 anos e não é. Contagem tem mais de 300 anos de história. É muita coisa que já aconteceu aqui. Contagem já foi referência, assim, em várias coisas, em várias lutas, por exemplo, a greve em plena ditadura militar em 1968. Nós já tivemos coisas no passado também que tornaram Contagem referência, com o Festival Jabuticaba. Nós já fomos o maior centro de referência no Festival Jabuticaba, por isso que a Jabuticaba está estampada no nosso brasão, na nossa bandeira. E a gente quer fazer isso também para o futuro.
talvez resgatar um pouco do passado, dessas coisas boas, e também criar coisas novas agora, como você disse do Natal, criar coisas atrativas para as pessoas se sentirem pertencentes, e a gente construir uma cidade cada vez melhor, mais sustentável, trazer um desenvolvimento econômico aliado com o desenvolvimento social. Como eu disse, Contagem é a terceira mais rica e maior cidade de Minas Gerais, e isso precisa caminhar com o social, precisa caminhar com o ambiental. Então, assim, a gente quer realmente tornar a Contagem referência e as pessoas pararem de colocar no Instagram, no Facebook, que moram em Belo Horizonte e não em Contagem. Para a gente poder, igual eu morei um tempo fora, né, para fazer faculdade, e aí a galera pergunta, você é de onde? Nem sempre a gente fala Contagem, a gente fala BH para ficar mais fácil, mas a gente tem que fazer Contagem ser uma cidade conhecida, ter orgulho de morar e viver em Contagem, né? Para ser uma cidade onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode ser feliz mesmo de cultivar uma família, levar seus filhos para brincar num parque, andar de bicicleta num domingo. Exatamente. Por isso, assim, a gente quer fortalecer esses espaços públicos, as praças, os parques. Contagem tem bastante parque, tem um parque ecológico, tem um parque de Sapucaia, tem bastante parque que a gente precisa trazer essas pessoas para ocuparem esses espaços, ser referência aqui para as pessoas não irem para o Parque Ecológico de Belo Horizonte ou ir para a Praça da Liberdade ou outra praça de Belo Horizonte, porque a gente quer ter infraestrutura, a gente quer ter lazer, cultura aqui na nossa cidade. Isso é muito importante. E entender, assim, nada contra ir para BH, claro. Não, claro que não. Mas, BH é capital. Mas o que de bom, também, né? O que de bom que a gente pode trazer também para a Contagem, sabe? Como que os parques podem ser mais acessíveis para as pessoas e como que a gente pode realmente, né, viver eles, porque acho que hoje não é uma atividade tão comum, né? As pessoas irem ao parque. Pois é. Nada contra ir BH. A questão é ir para BH por falta de oportunidade e acesso em Contagem. Isso não pode acontecer. A gente precisa ter a oportunidade de acesso em Contagem, mas é claro que as pessoas podem e têm o direito de ir para Belo Horizonte. E os parques, realmente. E outro exemplo que eu acabei esquecendo aqui é o Parque Fernão Dias, que passou muitos anos, mais de 10 anos fechado, e que foi reaberto, está sendo ocupado, tem acontecido festivais lá. A gente quer trazer isso, incentivar, por exemplo, o Festival de Jabuticaba, que eu comentei, é uma das nossas propostas, porque já existe uma lei instituindo o Festival de Jabuticaba, e essa lei não funciona, porque o festival não acontece. E tem bastante pé de jabuticaba, então a gente quer incentivar os produtores, quem tem jabuticaba em casa, né, nas suas terras, incentivar também os produtores de produtos de jabuticaba. Às vezes, Contagem poderia ter mais produtores de produtos feitos de jabuticaba e não tem. Então, a gente quer incentivar essa cadeia produtiva. E aí há uma forma também de trazer turistas, né? Hoje, por exemplo, Sabará é uma grande referência no Festival de Jabuticaba. Muita gente sai de Contagem, Belo Horizonte, outras cidades, até fora de Minas Gerais, para poder acessar o festival, ter oportunidade no Festival de Jabuticaba, que é em Sabará. A gente quer trazer isso para a Contagem também, protagonismo para a Contagem. A gente vê outras cidades, né, de Minas, que também tem festas tradicionais, né, que atrai cultura, cantores, turistas e tal que vêm. E eu acho que a gente pode movimentar a Contagem nesse sentido também. Você bem falou do Festival da Jabuticaba. Então, acho que Contagem tem tudo aí para se tornar referência. E Contagem pode ser uma cidade plural, né? Ela pode ser uma cidade de todas as tribos, digamos assim. Isso mesmo. A gente já vê em algumas praças atividades variadas, né? A gente tem aí o forró, a gente tem outras danças também, a gente tem as batalhas de rap que o pessoal geralmente reúne para fazer. Então, acho que tudo isso tem que ter lugar, tem que ser incentivado, e acho que você enxerga muito isso, né? Isso passa muito pela sua candidatura. Isso mesmo. E a gente quer fortalecer o que já existe também, né? O Festival de Abóboras, que existe, né? Tradicional em Contagem, inclusive aconteceu há poucas semanas. E para todas as idades, para todas as religiões, para todo tipo de público. Nós queremos, né, as batalhas, a juventude, as batalhas de rap que acontecem, a chamada Batalha da Jabu, que na verdade acontece agora na Praça Tiradentes, ali no centro. Da terceira idade, que é o forró da maturidade, Contagem da Maturidade é o nome do programa. Até para os nossos animais. A criação agora de várias praças que tem um parcão, que é um espaço onde o tutor pode deixar o seu animal de estimação mais à vontade, livre para brincar e também socializar com outros bichinhos. Então, isso é muito bom. Não, bom demais.
Denis, e se você tivesse uma curiosidade para contar para a gente aí, que te peguei no pulo, né? Pegou. Mas aí, se você, uma coisa aí que você talvez não fala muito, mas que você tenha vontade aí de contar para a gente, pode ser em relação a você, em relação à candidatura. Acho que aqui a gente está aproximando muito de você, né? Então acho que seria legal conhecer um pouco mais de você aí também. Vou falar uma curiosidade que eu falei ontem, que eu estava lá no bairro Santa Helena, que uma pessoa olhou meu panfleto e falou assim: Denis Pimentinha, o porquê meu nome? Vai, bom demais. Meu irmão, quando era criança, ele gostava muito do desenho Denis o Pimentinha. E aí ele falou com os meus pais que quando tivesse um irmãozinho que queria que chamasse Denis. E aí veio o Denis. O meu nome é por causa do desenho Denis o Pimentinha. E uma outra curiosidade relacionada ao nome, né, à origem dele, é que quando eu era criança, eu conheci um senhorzinho que chama Seu Wilson. Porque no desenho, não sei se você sabe ou quem está assistindo, existe lá a figura do Seu Wilson, que é um vizinho do Denis, que o Denis atenta ao Seu Wilson, né? Uhum. E aí eu conheci, e a gente tem uma amizade até hoje. Conheci em Belo Horizonte, e ele é um senhorzinho que eu tenho um maior carinho. Não faço brincadeiras com ele, mas é uma amizade muito boa. Não atazando a vida dele. Mas isso é muito legal, a origem do meu nome, que eu conheci um Seu Wilson. E tenho muita alegria de ter a amizade dele lá, um senhorzinho de mais de 80 anos. Não, bom demais. Com certeza ele vai ver a gente, vai ficar muito feliz. Pois é, abraço, Seu Wilson. Não, bom demais. Eu estou muito honrado de ter sido... Ótimo, eu que estou feliz aqui demais. De receber você aqui, de conversar com você. Acho que foi uma conversa aí muito legal, aprendi bastante. E estou muito esperançoso para o futuro, imagino que você também, dá para ver o brilho no seu olho de estar participando da candidatura, de ter essa possibilidade aí de ser o futuro vereador de Contagem. Uhum. E eu torço muito por você, assim. Obrigado. Como pessoa, como amigo também agora. Obrigado. Então, acredito muito em você e na campanha. Muito obrigado, Pedro. São pessoas assim que fazem a nossa campanha, a nossa candidatura ser o que ela é hoje, fazer ela ser conhecida em todas as regiões de Contagem. Hoje eu tenho muita alegria, muito orgulho também de andar pelas ruas e de vez em quando ser parado por alguém e falar assim: olha, eu conheço você, vi um vídeo, um amigo meu compartilhou, ou eu votei em você na eleição passada. Então, assim, isso é muito legal. Isso vê também que as pessoas acreditam no nosso projeto. Não é uma questão de vaidade, é realmente a gente querer ter acesso a um espaço político de poder para a gente transformar a vida das pessoas, colocar boas ideias em prática. Por isso, faltam poucos dias para as eleições e eu estou contando com o seu voto, com o voto de quem está assistindo no 77020, para a gente mostrar que um jovem também é capaz de ocupar uma cadeira no Legislativo, um jovem também é capaz de transformar a vida das pessoas por meio da política, que dá para fazer política de uma forma diferente, ouvindo as pessoas, sendo mais participativo, transparente. Por isso que a gente quer ser o vereador mais jovem dessa legislatura em Contagem. Tomara. Se depender de mim, vai ser. Amém. Denis, obrigado. Eu que agradeço. Acho que foi muito legal conversar com você. Eu ainda não te conhecia, mas eu fico muito feliz. Eu escutei uma vez que todo mundo fala que a política é muito ruim, a política não funciona e tal, e eu acho que ela funciona. E eu acho que as pessoas têm que ter coragem e têm que ter vontade de estar lá, sabe? Porque se a gente acha que não está funcionando, talvez a gente possa ser o próximo candidato. Exatamente. E é muito bom ver que você teve essa iniciativa, tem essa vontade, tem esse gosto, se formou para isso, tem conhecimento para estar lá. Então, eu vejo com muito bons olhos o futuro de Contagem estando nas suas mãos. Agradeço demais. Assim, tem duas coisas que a primeira é, você votando ou não, vão ser eleitos 25 nomes. 25 pessoas vão ser eleitas para a Câmara Municipal. Se essas pessoas são boas ou não, aí vai depender de você, vai depender dos eleitores de Contagem. E a outra coisa, que é bastante clichê, que bastante gente fala, é que se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Uhum. Aí, às vezes, quem gosta pode ter as ideias boas ou ideias ruins. Ou ser um mandato, um vereador, um parlamentar morno, que não olha para as pessoas. Por isso, a gente faz sempre o apelo para as pessoas acreditarem na boa política. Porque existe uma boa política, que é essa que transforma a vida das pessoas, que colocam ideias na prática, que tira ideias do papel e que faz a nossa cidade, no caso a eleição municipal,
um lugar melhor, mais acolhedor, mais próximo das pessoas. Isso é ótimo. E assim a gente vai viver Contagem. Isso mesmo. Muito obrigado, Viva Denis. Contagem. Viva Contagem. 77020, no dia 6 de outubro. Combinado.